Aqui nos versos 4 e 5, nós temos o terceiro ponto da explicação de Paulo, e eu vou ler aqui. Ele continua dizendo, depois de dizer que no verso 3, que o evangelho está encoberto apenas para os que se perdem, ele diz, nos quais, esses que estão se perdendo, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Nesse terceiro ponto, o apóstolo Paulo introduz um elemento que estava faltando até agora na explicação dele, que é a atuação satânica. Nos escritos de Paulo e nos demais escritos do Novo Testamento, nós nos deparamos com a existência destes seres espirituais malignos, que são chamados de demônios, anjos caídos, liderados por um desses anjos, que é chamado de o diabo ou Satanás, e cujo objetivo, de fato, é destruir a obra de Deus aqui nesse mundo, particularmente o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E pelo que nós lemos aqui no Novo Testamento, a principal estratégia do diabo e dos seus anjos caídos para destruir os homens é cegá-los, iludi-los e enganá-los com respeito à verdade. Diferentemente do que ensinam alguns pastores, de que o propósito do diabo é tirar sua saúde, tirar o seu dinheiro, acabar com o seu casamento, acabar com sua felicidade, acabar com o seu negócio, o diabo está, na verdade, engajado numa coisa muito mais perigosa, que é iludir as pessoas, ainda que para isso ele dê prosperidade, saúde, dinheiro, casamento, carro e tudo mais, como ele prometeu a Jesus lá no deserto. Está vendo aqui os reinos do mundo? Tudo te darei se prostrado me adorares. Eu faço a pergunta, quem é que causou mais dano? O gadareno, que tinha uma legião de demônios nele, e que caiu no chão diante de Cristo de joelhos, e foi para uma manada de porcos? Ou Judas Iscariotes, em quem Satanás entrou, não babou, não virou os olhos, não falou em língua estranha, não rosnou, não derrubou os 11 apóstolos, simplesmente saiu tranquilo e foi vender Jesus por dinheiro. Os dois estavam endemoniados, o gadareno e Judas. Mas quem é que causou mais desgraça e quem é que trouxe mais malefícios? Judas. Eu creio que uma das estratégias do diabo é exatamente levar a igreja evangélica para um lado que não é o foco dele. Claro que o diabo ataca a saúde, ele ataca a família, ele ataca a nossa integridade, ele ataca os relacionamentos e uma série de outras coisas, mas isso aí não é o foco dele principal. O foco dele é enganar você, é manter sua mente cativa, tirar você da verdade. Esse é o alvo dele, esse é o objetivo dele. Veja como Paulo afirma isso aqui. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo aqui é referido como Deus desse século, porque dentro do propósito de Deus na história da humanidade, foi dada a ele autoridade para agir nos incrédulos, no mundo, nos rebeldes, naqueles que estão contra a vontade de Deus e o Evangelho. O próprio Jesus se referiu ao diabo nesses termos, quando lá no capítulo 12 do Evangelho de João, ele diz aos seus discípulos que é chegada a hora em que o príncipe desse mundo será expulso. Então ele está se referindo ao diabo, a quem ele chama o príncipe desse mundo, que é muito parecido com o que Paulo está dizendo aqui, o Deus desse século. Por Deus, ele não significa que o diabo tem o mesmo poder de Deus, porque infelizmente essa ideia é passada às vezes. As pessoas falam do poder do diabo, que o diabo tem autoridade, que o diabo pode isso e aquilo, que a gente fica pensando, mas e Deus? Como é isso? O diabo não é Deus no sentido que Deus é. Ele é chamado de Deus aqui no sentido de que ele tem autoridade e poder para fazer o mal, para fazer isso que Paulo está dizendo que ele pode fazer aqui. E uma das coisas que o diabo pode fazer é cegar o entendimento. Existe uma incredulidade natural do nosso coração corrompido, mas existe que pode ser agravada pelas artimanhas do diabo. De que maneira o diabo pode cegar o entendimento dos incrédulos? Com falso evangelho, por exemplo. Com falsas doutrinas, uma falsa religião, com falsas esperanças, dando um conforto ilusório a respeito da sua situação com relação a Deus.
Tem tanta gente idólatra, por exemplo, ou que tem mergulhado em religiões completamente contrárias à revelação de Deus. Você fala com elas, não, mas eu estou muito bem com Deus. Eu estou ótimo, meu relacionamento com Deus é perfeito, né? Eu creio em Deus, creio em Jesus Cristo e tudo mais, e a pessoa está numa seita, ela está numa falsa religião, aquela falsa segurança de que está tudo bem entre ela e Deus. Isso é uma das coisas que o diabo faz através de falsas religiões e de falsos profetas, iludir as pessoas para elas pensarem que está tudo bem com elas, quando na verdade elas estão caminhando para a condenação, porque rejeitam a Jesus Cristo como sendo o único Senhor e Salvador. Além disso, o diabo distrai as pessoas com todo tipo de distrações aqui no mundo. Jesus mesmo falou na parábola do semeador, aquela semente que cai no meio de espinhos. Ele falou que as preocupações desse mundo chegam no coração e abafam o crescimento da semente, que é a palavra de Deus. Há muitas distrações, há muita coisa que pode nos distrair da verdade, tirar o nosso foco da verdade. E nem todas elas são necessariamente erradas. Tem pessoas que levantam ídolos no seu coração, no lugar de Deus. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, um namorado, às vezes é um carro, é uma propriedade, é o seu negócio, o seu nome, sua reputação. Eles se ocupam com esses deuses, se distraem com essas coisas e esquecem a coisa mais importante do mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Satanás ilude as pessoas com estas coisas. É como um ladrão que vai entrar numa... Muito tempo atrás, quando eu era pastor aqui na igreja de Recife pela primeira vez, eu morava numa casa de madeira, numa granja, lá perto do Vale do Senhor, lá para aquelas bandas lá, que era do meu sogro, reverendo Francisco e Leonardo, casa de madeira. E na casa de cima morava o Paulo, casado com a irmã mais velha da minha esposa. E eles tinham um cão de guarda que era um dálmata, chamado de Pistós, que em grego quer dizer fiel. E não poucas vezes Paulo chegava em casa e a casa estava arrombada. E ele procurava Pistós. Cadê o cachorro? O cachorro estava com a boneca na boca. O ladrão chegava, jogava a boneca para o cachorro ia lá atrás da boneca e o ladrão fazia feira. Jogava a isca. É isso que o Satanás faz. Ele joga a isca. O pessoal vai. E aí o ladrão entra para matar, roubar e destruir. Satanás distrai a mente e o foco das pessoas com coisas desse mundo, com tentações de todo tipo. Tentações de todo tipo. O alvo dele é impedir que o Evangelho de Cristo resplandeça em seu coração. Veja o que Paulo diz aqui no verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O resplendor do Evangelho, a glória de Cristo, a luz da verdade, é isso que o diabo não quer que brilhe na sua mente e no seu entendimento. E para evitar isso, ele vai entenebrecer a sua mente com essas coisas que eu falei. Falsas doutrinas, falsas religiões, falsos deuses, falsos ídolos, confortos aqui nesse mundo, distrações. O que ele quer é que não brilhe a luz do Evangelho no seu coração. E ele se refere a Cristo dizendo o qual é a imagem de Deus. Eis aqui o que é que os judeus não queriam acreditar. Que Jesus de Nazaré era a imagem de Deus, era o próprio Deus. Isso eles nunca poderiam aceitar. E por isso recusavam o Evangelho.